Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Eduts, uma iniciativa da Eduts, que é uma plataforma de educação e tecnologias em saúde, com o apoio da Ciclix, uma empresa que tem soluções na área de rastreabilidade na área da saúde e que nós vamos estar discutindo, conversando, interagindo sobre o universo das tecnologias na área da saúde. Então vamos conversar sobre equipamentos médicos, vamos conversar sobre engenharia biomédica, engenharia clínica, tudo que engloba a parte de tecnologia na área da saúde. Vamos ter vários episódios com vários convidados super especiais para a gente conseguir, de fato, estar levando e fomentando ainda mais todo esse ecossistema da área da saúde. Então, assim, realmente estamos muito animados, né? Esse nosso primeiro episódio, porque realmente a gente quer mesmo trazer novos conteúdos para que a gente consiga estar melhorando e a gente tornar, de fato, né, a saúde um pouco mais segura para todos, né? Que a gente sabe que as tecnologias têm esse papel fundamental para a saúde. Então, estamos hoje, né? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Mariana Brandão, eu sou engenheira biomédica, sou especialista em engenharia clínica, tenho mestrado na área, hoje eu sou doutoranda pesquisadora na área de engenharia biomédica, na linha de pesquisa em área da engenharia clínica, sou professora, consultora, produzo conteúdos nas redes sociais visando estar contribuindo para a divulgação e disseminação da área da engenharia clínica, da área das tecnologias na área da saúde, com o intuito de fato de estar realmente podendo levar para a sociedade mais conteúdos relacionados a esse universo. E com esse episódio, nós estamos com o Gabriel Furtado, que nós vamos estar falando sobre a atuação da engenharia clínica, vamos conversar sobre a importância da engenharia clínica e as atuações inusitadas, porque muitas vezes a gente acha que a engenharia clínica atua mais em hospitais, né, Gabriel? A gente vai ver uma atuação bem abrangente da engenharia clínica. E primeiramente agradecer, tá, realmente por estar aqui conosco nesse primeiro episódio do podcast Eduts. Será incrível, assim, realmente uma conversa mesmo, uma interação. Muito obrigada e sinta-se à vontade para se apresentar, para falar um pouco mais sobre você e sua trajetória na área. Tá certo. Prazer pessoal aí, para quem acredito que muitos não vão me conhecer, que eu não sou uma pessoa tão pública assim dentro da área como a Mari, que hoje já é uma grande referência aí na área. Eu sou técnico em equipamentos biomédicos, formado pelo Senai de São Paulo, lá a famosa escola lá da Vila Leopoldina. Essa é famosa. Essa é famosa. Estou aí graduando hoje numa área que tem bastante a ver com a engenharia clínica, que é a parte de qualidade. Então, já tirei algumas certificações nessa parte de acreditações, de auditoria. E estou graduando aí nessa área de gestão da qualidade e entrei na área porque já trabalhava com análise de dados, que é uma área que tem bastante aplicação aí na parte de engenharia clínica. E já tem aí alguns anos de área, atualmente atuo na área como técnico de engenharia clínica e desenvolvo algumas outras atividades paralelas aí na profissão. E aí a gente vai se apresentando mais aí durante a conversa, o bate-papo, e vamos colocando aí as coisas dentro dos assuntos aí que forem se mostrando interessantes. Ah, que massa! E isso é muito importante, né, a gente falar sobre os técnicos na área da engenharia clínica, a importância, né, dessa profissão e dessa atuação, porque muitas vezes a gente tem que ter falar ainda mais, né, eu acho que a gente fala ainda pouco sobre a importância e o papel dos técnicos na área e como é importante a gente realmente fomentar ainda mais, né, a atuação. Então, Gabriel, se quiser falar um pouco mais sobre a atuação dos técnicos na área da engenharia clínica e como que você atua no seu dia a dia também. Sim. Quando a gente fala em engenharia clínica, engenharia biomédica, muitas das pessoas principalmente o pessoal que não conhece muito a área da saúde, já vai se remeter logo à graduação em engenharia. E muitas das vezes, acredito que quase 70% dos funcionários que trabalham na área são mais pessoas que têm funções operacionais, administrativas, e não necessariamente, às vezes, essas pessoas têm uma graduação, um bacharel como é a engenharia, né? Geralmente são pessoas que são assistentes, técnicos,
E essas pessoas entram na área, às vezes, mesmo antes de fazer uma graduação. Às vezes, muitas das vezes, é um caminho para se almejar uma gestão e a graduação em si, mais para a parte burocrática da área, mas muitas das vezes a pessoa acaba entrando na área mais por essa parte operacional. E a parte técnica é a grande porta de entrada para a área. E comigo não foi diferente. Com certeza. E tem vários técnicos que podem atuar, né? Se quiser falar um pouco também sobre essas possibilidades dos técnicos. Sim. Hoje nós temos bastante técnicos de outras áreas atuando, como técnico de engenharia clínica. Então, você vai ver técnicos de eletrônica, técnicos de automação industrial, entre outras áreas que tem uma base aí interessante que é totalmente aplicável à engenharia clínica no dia a dia, principalmente com a manutenção de bancada, essa parte de manutenção corretiva. Então, são pessoas que têm uma bagagem, estudaram aí conteúdos interessantes totalmente aplicáveis à nossa área de engenharia clínica. Com toda certeza. Isso é muito interessante que colocou, Gabriel, porque a engenharia clínica, ela tem muitas áreas relacionadas, né? Sim. E é uma área totalmente interdisciplinar, que envolve, assim, muitos profissionais de muitas áreas. Então, a gente tem profissionais das engenharias, que são várias engenharias que também podem atuar na engenharia clínica, mas a gente tem tecnólogos, que são muito importantes também. Sim. Tem técnicos, e além do mais, as outras profissões também que também se relacionam, que também são importantes dentro de um setor, por exemplo, a parte administrativa, que é muito importante. A gente fala sobre a parte técnica, mas sem dá ter total apoio para quem está na operação, com certeza. Sem ter o apoio, né, administrativo, é muito importante para a gente realmente ter uma documentação bem consistente. Então, assim, ter eficiência nos processos do dia a dia, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa desse apoio. Inclusive, inserir também outros profissionais. O corpo clínico também é muito importante. Já vi até alguns setores que incorporam dentro da engenharia clínica alguns profissionais da saúde também para auxiliar em treinamentos. Na parte de aplicação. Sim, aplicação. Exatamente. Porque isso facilita bastante também, né? Porque quem está ali no dia a dia, né, operacionando com a Porque tecnologia. se nós não dominamos a aplicação desses equipamentos, nós não vamos fazer um trabalho com eficiência. Então, você ter ali um pessoal da parte de fisioterapia, da parte de biomedicina, é fundamental, porque vai dar sentido à aplicação do equipamento ali na ponta, no dia a dia, no suporte à vida ao paciente, numa monitorização, num diagnóstico mais eficaz. Com toda certeza. Isso é a base, né? Isso é muito importante. E a gente vê, até mesmo os técnicos, né, que atuam na área, é importante também saber e ter conhecimento, né, dessa aplicação do que o equipamento médico vai estar gerando. Exatamente. Porque isso facilita bastante, né? Muitas vezes a gente sabe, né, que existem vários técnicos que podem vir depois atuar dentro da área da engenharia clínica, mas compreender que o equipamento médico tem funções e compreender as funcionalidades para o corpo humano, né, entender o funcionamento e a interação humana com a tecnologia facilita muito. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Gabriel. Falar um pouco sobre eu gosto muito dessa palavra que é propósito. Então, você ter a consciência da aplicação. Às vezes você não tem contato direto com o paciente, às vezes você atua mais com a manutenção corretiva de bancada, mas se você tem a plena consciência da aplicação do trabalho que você está desenvolvendo ali numa bancada, isso dá propósito para o seu trabalho, entendeu? Então, é isso que eu acredito no propósito. E você ter o domínio da aplicação desses equipamentos é o que vai trazer sentido para você ser realizado na profissão. Seja lá você sendo um assistente, um técnico, tecnólogo, engenheiro, um coordenador. Para trabalhar na área da saúde, se você não tem propósito, você não fica na área da saúde. Porque é uma área que demanda muito a paixão por aquilo que você está fazendo no dia a dia.
E é muito gratificante, né? Exatamente, a atuação na área. É demais. É muito incrível, assim. A gente vai conversar um pouco mais sobre essas possibilidades, porque realmente é magnífico, assim, a gente vê na prática, né? E, assim, diretamente a gente realmente auxilia e colabora para auxiliar muitas vidas, né? Então, a gente salva literalmente vidas, né? Então... É verdade, ó. Uma das experiências, assim, mais extraordinárias que eu já tive foi em centro cirúrgico, um dos maiores hospitais mais famosos aí de São Paulo, do Brasil. E uma vez eu fui calibrar o microscópio pro doutor, que era o presidente do hospital, fazer um transplante de fígado numa criança de 2 anos de idade. E aí eu acompanhei a cirurgia inteira, do começo ao fim, calibrei o microscópio antes da cirurgia. E depois você vê aquela criança acordando, retornando da anestesia. Você vê no monitor ali os sinais vitais estáveis. Assim, foi uma das melhores cenas, um dos melhores momentos que eu já tive atuando na área. Que incrível. Saber que o microscópio que eu calibrei ali serviu para aquela criança ter a qualidade de vida pro resto da vida dela. Nossa, que incrível. E é esse o objetivo. E são esses momentos Sim. que a profissão acaba te proporcionando. Que lindo, que incrível de ver isso, porque é esse o objetivo, assim, maior, né? A gente vê o quanto as tecnologias têm esse benefício, têm essa importância, e que nós, na engenharia clínica, a gente colabora para isso, né? A gente contribui para que essas tecnologias venham a estar desempenhando as suas funções pelas quais elas devem estar sendo feitas, né? É, exatamente. E a gente isso. evitar danos, evitar erros, que é o que a gente precisa também, né? Evitar os eventos adversos e tudo mais. Sim, faz parte da nossa profissão, faz muito. Infelizmente acontece, né? A gente pode depois até conversar sobre alguns casos também sobre isso. Mas é muito interessante mesmo a gente ver essa troca, né? E essa interdisciplinaridade que a gente tem na área e da atuação técnica, né? Que a gente tem. Eu até queria se você falasse um pouco mais sobre a sua atuação em alguns, porque eu sei que você já já atuou em muitos hospitais, assim, realmente referências na área, né? São hospitais realmente de alta qualidade, de alta excelência. Então, conte um pouco mais sobre a sua atuação aí nesse hospital. Sobre a minha trajetória. Bom, sobre os setores mais famosos de hospital, centro cirúrgico, UTI, atuei em todos. Eu brinco que, como a maioria das pessoas, eu meio que caí de paraquedas na área. Eu trabalhava mais com essa parte de relatórios, análise de dados. Aí descobri a área de equipamentos médicos entrando em uma empresa de locação. Aí, por conta de trabalhar com relatórios, eu precisava estar em... Você trabalhava com a parte de relatórios nessa empresa? Exatamente. Eu vim de uma outra área, trabalhando com essa parte de análise de dados, relatórios. E aí, fui para trabalhar numa empresa de locação de equipamentos médicos, estando como um analista de relatórios. E aí fui entrando em setor por setor da empresa para mapear, para identificar desenvolvimento de indicadores. E aí até então cheguei na assistência técnica. Aí eu entrei para dentro da assistência técnica e não consegui sair de lá. Trancaram a porta e jogaram a chave fora. E fica aí. Agora você fica. Mas aí nessa época você já estava fazendo o técnico? Não. Aí, você não fazia o técnico ainda? Não. Aí, a partir daí, o diretor da empresa tentando contratar técnico. E aí, uma vez eu tava dentro da sala dele para poder conversar na questão de indicadores e tal. E eles estavam precisando contratar 2 técnicos para assistência. E aquela dificuldade, porque não conseguiam encontrar técnicos com o perfil que precisavam. E aí eu vi ele falando sobre a escola lá do Senai da Vila Leopoldina. Daí, não, mas o pessoal que sai de lá só quer ir pra empresa tal, empresas grandes, multinacionais. Daí eu já liguei as minhas anteninhas e falei, não, vou descobrir. Tem alguma coisa aí. Isso, tem coisa aí. Me inscrevi, participei do processo seletivo. Até então você não tinha conhecimento técnico e nem na área da saúde. Não. Assim, eu sempre fui, mas sim, desde criança, eu sempre fui aquela criança curiosa que quer abrir as coisas, quer consertar, mas nunca imaginei que isso fosse virar a minha profissão. Sim. Mas aí aconteceu, quando eu fui ver, eu estava dentro do laboratório do Senai e virei um técnico de equipamentos biomédicos.
A partir daí eu fiz o curso técnico, fui estagiar nesse hospital, que é o que eu contei da cirurgia, um dos 2 maiores de lá. Uhum. E aí estagiei nesse hospital, no centro cirúrgico, por 1 ano. Aí houve o convite para eu retornar para essa empresa de locação, já como técnico de campo. Então, viajei bastante pela empresa, viajei para outros estados aí, tive outras experiências muito legais. E aí fui continuando a minha jornada por esses outros hospitais. Nossa, que sensacional. Isso é até interessante falar que foi uma atuação, você estava já inserido dentro do ambiente, sem realmente, por exemplo, ser uma parte técnica de fato, né? Isso. Mas só de você estar dentro do local, dentro do ambiente, conhecendo os processos, ouvindo os termos, isso também já ajuda bastante. Sim, né? eu lembro que uma vez estávamos juntos ali num setor comercial e estava tendo um treinamento. E aí teve um quiz lá para responder, naqueles aplicativos que você responde, já aparece a pontuação na tela na hora. E aí eu tava lá, como sempre, no comercial, levantando a parte de indicadores. E aí o diretor da empresa falou: "Ah, Gabriel, você vai participar do quiz também?" Eu, meu Deus, eu participar do quiz? Eu não tenho nada a ver com isso. É treinamento de aplicação técnica e aplicação comercial. Vou responder tudo errado. Aí, quando jogou a pontuação na tela, eu fiquei em primeiro. Nossa! Aí, o diretor: "O quê? O Gabriel ficou em primeiro? O Gabriel é de relatórios. Vocês são da assistência técnica, vocês são do comercial, vocês dão treinamento." Pra você ver, Aí né? eu falei: não vou ter por onde correr. Pra você ver que você tava também já... Mas até mesmo nesse processo de Aí eu vi que foi uma predisposição minha, que já era meio que uma vocação. Eu falei: não vou ter pra onde correr. Eu vou ter que... Gente, que história interessante, que massa. Não, isso mostra realmente o quanto é importante, né? A gente ser curioso também, né? Sim, a gente buscar, e se dar né? a oportunidade, né? Eu poderia ficar com medo, falar: não, vou ficar aqui, é uma área que eu já sou estável, já tenho algumas experiências em algumas outras empresas maiores. Era uma área promissora na época, tanto que hoje a gente ouve falar muito sobre ciência de dados, o machine learning, então... E até esse conhecimento hoje também já ajuda bastante para os futuros projetos. Exatamente, tudo, tanto né? que eu tenho estudado isso, e a empresa que eu atuo hoje está demandando bastante essa área. E então eu falei: eu tô numa área que eu sou estável, que eu gosto, mas quis arriscar e deu muito certo. Nossa, e tá aí. Que massa, isso é muito legal, isso é muito legal. Inclusive, depois a gente vai conversar sobre essa parte de análise de dados. Sim. Porque isso na área da engenharia clínica também é muito importante, Sim. é muito interessante. Agora, eu sei, ó, o que eu sei que Gabriel atua em umas áreas, assim, que são muito diferentes. Sim. São muito, assim, distintas. Que ninguém assim, imagina que a engenharia clínica atua. Tipo assim, engenharia clínica? Aqui? Como assim? Sim. E assim, a gente, infelizmente, né? A gente ainda se relaciona muito a engenharia clínica com hospitais em si, que é muito importante, é fundamental que se tenha de fato, mas é muito além, né? A engenharia clínica, ela vai muito além para outros ambientes, para outros tipos de setores. Então, a gente pode atuar diretamente em estabelecimento de saúde, a gente pode atuar também dentro de outros tipos de empresas, então empresas prestadoras de serviços, de locação, como você colocou, Sim. como de manutenção, calibração, teste de segurança elétrica. Podemos atuar também em algumas outras empresas de softwares de sistemas de gerenciamento. A gente pode vir a atuar em institutos de pesquisa e ensino. A gente pode atuar nos próprios fabricantes dos equipamentos médicos, nos próprios órgãos governamentais. Tem tantas possibilidades. É muito amplo. Então, assim, é muito amplo. Ambientes veterinários, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, que é muito importante. E tem outros ainda mais diferentes ainda. Ninguém imaginou. Eu não falei Você ainda. falou tantas coisas aí, tem mais ainda, tem mais possibilidade ainda. Ainda tem mais. Bora, Gabriel, fala aí algumas das que você atua, algumas áreas diferentes aí da engenharia clínica. Hoje, para grandes eventos, é preconizado que se tenha, né, um serviço médico dedicado dentro desses grandes eventos,
é regulamentado pela quantidade de público, a quantidade de postos médicos que é obrigado a ter. E dentro desses postos médicos, é claro que vai precisar ter lá os equipamentos de apoio, os equipamentos de monitorização, os equipamentos para atender uma emergência de uma ressuscitação, de uma parada cardiorrespiratória. E onde se faz necessário a engenharia clínica estar lá. E se um desfibrilador, um cardioversor não está atendendo aquilo que se precisa, entendeu? Às vezes um paciente chega com arritmia, é necessário fazer um eletrocardiograma e muitas das vezes vão precisar que nós, engenharia clínica, estejamos lá. Pra auxiliar, né? Pra auxiliar. Gente, isso eu acho muito fantástico. Então, assim, shows, por exemplo... Shows para públicos de 70 mil pessoas, 90 mil pessoas. Eu atuei nesse último ano de 2020 num show, se eu não me engano, foram 90 mil pessoas mesmo. 2022. Em maio de 2022, atuei em um show com um público de 90 mil pessoas. Nossa! E aí vocês atuam desde o processo, assim, de pensar quais tecnologias nesse show, nós tínhamos 12 postos médicos. Em cada posto médico desse, é necessário que eu tenha 2 médicos, socorristas, médicos emergencistas, né? Um enfermeiro responsável por coordenar a equipe de enfermagem e diversos técnicos e auxiliares de enfermagem. E engenharia clínica dando o apoio total na questão referente aos equipamentos. Porque precisa ter todos os laudos físicos, né, em cada posto. Há uma auditoria antes de iniciar o evento. Que confere essa parte dos próprios equipamentos? A vigilância sanitária passa... confere os laudos de calibração, de teste de segurança elétrica, manutenção preventiva. E isso tudo depende da gente. Nós que separamos os relatórios, deixamos os equipamentos aptos para uso. Para caso seja necessário, o equipamento está lá pronto para entregar aquilo que vai se demandar dele. Nossa, muito, muito massa isso, né? Ver o quanto... E as pessoas não imaginam, né? Não imaginam. E você lá no show, assistindo o show. Com o rádio aqui na orelha. Engenharia Clínica, posto 7. Não. Agora que tá uma música boa. Exatamente. Nossa, nesse solo, o solo que eu mais gosto. Não, justo, mas sempre com muito profissionalismo, estamos lá a postos. Gente, que sensacional. Isso é muito importante. Isso. E mostra o quanto é requerido, né? O quanto as tecnologias estão lá para ser operadas, né? Para serem utilizadas com segurança. E como a engenharia clínica tem esse papel tão importante, né? O último grande... Eu fiz um outro evento um pouco menor depois, mas o último grande evento que eu fiz em novembro... Vai lá, isso é bom. Teve aquela publicação lá que repercutiu bastante, né? O maior evento de automobilismo do mundo. Estávamos lá prontos para socorrer os grandes pilotos, caso se fosse necessário. Com remoção aeromédica, uma equipe já no hospital de referência dedicada para poder atender qualquer tipo de trauma. Então lá, nesses eventos de show... Geralmente a gente não tem equipamentos tão complexos que são, por exemplo, desse evento de automobilismo para atender um trauma. Então, nos de show a gente vai ter lá um cardioversor, equipamento de monitorização, equipamento para sinais vitais, equipamento mais para medidor de glicemia. Então, são equipamentos que têm uma menor complexidade. Agora, para um evento de automobilismo, o maior evento de automobilismo do mundo, aí a gente já precisa ter um centro médico com equipamentos de imagem. Então, eu já tinha equipamentos, sistema de ultrassom, já tinha sistema de arco cirúrgica, mesa cirúrgica, aparelho de anestesia. Nossa, bem a gente tinha praticamente um hospital dentro do autódromo. Eu fiquei, assim, surpresa, né? A gente conversou naquele momento, né? E eu, assim, fiquei realmente surpresa mesmo, sabe? Porque é realmente Pra você ver, a gente que já atua na área, às vezes já se surpreende. Imagina pra quem é de uma outra área. Não, nem imagina. Não, e é muito importante, assim, e faz todo sentido, né? Sim, ter, sabe? Porque se a gente para pra pensar, caso necessite atender um trauma desse, será que eu não vou demandar ter esses equipamentos de alta tecnologia?
para atender esse tipo de público. Isso é muito importante porque faz parte também de nós, da engenharia clínica, no processo de planejamento, entender a aplicação, né? Entender a necessidade. Sim. E aí faz parte, né, de a gente verificar. O planejamento é essencial, né? E muitas vezes negligenciado. Para um evento de 3 dias, o planejamento às vezes começa a ser feito 6 meses antes. Com certeza, para realmente garantir, né, que tudo seja... Isso. Chega a fazer alguns tipos de simulações também? Sim, nós fazemos simulação realística, simulação de remoção do piloto no carro, simulação da remoção aeromédica, simulação de posicionamento, de um primeiro atendimento. E os equipamentos aeromédicos, vocês também atuam nesse processo? Porque é da empresa a parte de remoção, tanto os carros, né, as ambulâncias, e também nós adquirimos uma empresa que era de táxi aéreo, e aí montamos as aeronaves para remoção aeromédica. Então teve todo o processo da regulamentação, porque os equipamentos são diferentes, né? O equipamento ele sofre uma mudança de pressão muito grande. É isso que eu ia perguntar, quais são as diferenças? O equipamento está aqui numa altitude e do nada eu subo 800 metros, então são equipamentos diferentes. E é no processo de desenvolvimento que... sabe como é? Então, para desenvolvimento, aí já entra mais na parte do fabricante, mas na questão de saber a regulamentação, tem um setor dedicado dentro da empresa que vai saber se aquele equipamento está atendendo o que é requerido, o que é preconizado nas normas. Então, tem muito toda legal. Essa parte de inteligência, de planejamento, para que a gente possa ser homologado aí por um evento desse tamanho. Nossa, sensacional. Nossa, é muito, muito massa ver realmente, né, essas outras possibilidades que a gente tem na área. E o quanto que a gente tem um impacto direto ali, né? Então, realmente... E durante os shows, por exemplo, fica uma pessoa da engenharia clínica? Depende do tamanho de show, tamanho de público. Esse evento que eu falei teve 90 mil pessoas, aí tivemos 3 pessoas. Estava eu como técnico, tinha um engenheiro que coordena toda a engenharia clínica da rede e tinha um supervisor de engenharia clínica também atuando. Então era uma equipe de 3 pessoas. Nossa, muito legal. Vai depender, né, de cada... Isso, vai depender de cada aplicação da função, do tipo de suporte... Mas é mais ou menos assim que funciona. Agora, alguns eventos que são um pouco menores, eu atuo sozinho. Teve alguns shows agora no fim de 2022 para um público mais de umas 45 mil pessoas que eu atuei sozinho. E você que atua, né, tanto nesses shows, eventos, como também já atua em hospitais, tem diferenças, assim, de algum tipo de problema mais recorrente em alguma coisa ou outra? Bom, para um evento desse, a gente vai ter comparado a instituição de saúde, a instituição física ali, um hospital, é mais comparado a um pronto atendimento, né? Porque às vezes é uma situação de emergência, uma queda de pressão, às vezes ali uma torção. Então tem aquele primeiro atendimento de um pronto-socorro ortopédico, por exemplo, que vai direcionar para um exame de radiologia. Então, tem a diferença do lugar, do ambiente, sim, mas, assim, é mais ou menos comparado a um pronto-atendimento, um setor de emergência, a porta de entrada do hospital, assim. Nossa, legal. Não... Isso, assim, fantástico. Mas, assim, é uma experiência completamente diferente. Imagina os fluxos dessas diferentes. Porque, assim, às vezes você tá no hospital ali, as pessoas sabem que você trabalha numa equipe que é um pouco diferente, uma equipe um pouco diferenciada. E você fala, nossa, tava lá no show, tava assistindo o show, né? Os colegas brincam, sabe? Que claro. Tem a parte que o profissionalismo exige, mas tem isso. Então, tava ali assistindo é diferente. Ai, com certeza, imagino. Mas deve ser uma experiência bem, bem diferente, sim. Com certeza, bem legal. Muito legal mesmo. Nossa, muito massa. E na sua atuação, assim, dentro da engenharia clínica, né? Quais são os principais problemas que você vê, assim, com os equipamentos médicos? Você que atua como técnica. Sim. Assim. Por exemplo,
tem a parte do desgaste natural, na parte de acessórios, então você vai identificar se realmente é necessário a substituição de um acessório, se é algo que pode ser resolvido com uma intervenção de manutenção. Então, assim, a grande parte de problemas, principalmente nessa área dos shows, às vezes é um acessório que precisa ser substituído, tem alguns equipamentos que utilizam bateria, então ali você vai substituir uma bateria, por exemplo, um equipamento de medição de glicemia, pode acontecer, né, de ser necessária a substituição. Às vezes um eletrocardiograma, às vezes você utiliza alguns modelos que precisam de um acessório para prender ali no eletrodo. Pode ser que aquele acessório por desgaste se danifique. É óbvio, você todo já faz uma preparação para já estar tudo pronto, mas pode acontecer devido à demanda do uso. Às vezes tem uma demanda muito grande, aquilo ali gera um desgaste. Então essa é a importância da gente estar ali pronto para atender. E esse é o tipo de problema que ocorre. Ou às vezes um equipamento que tem a bateria, um equipamento de monitorização, tá o uso muito grande ali de um lado para o outro, o pessoal esquece de colocar na tomada ou não dá tempo. Então você vai certificar que o equipamento, a falha é só a bateria, daí você vai ver se realmente é só você fazer a recarga ou se precisa substituir o equipamento, porque além de ter os equipamentos, já que a gente faz o levantamento por posto, a gente também leva uma quantidade de equipamentos backup também. Então a gente, caso é necessária a substituição do equipamento, a gente também já tem um posto todo montado backup, com todos os laudos já separados, para caso for necessário colocar aquele equipamento, eles também já está calibrado, já está com teste de segurança elétrico aprovado. Então a gente já tem tudo isso pronto para resolver ali na hora, sem ter a necessidade de um transporte, entendeu? Então, Perfeito. Todo esse levantamento a gente já faz antes. Nossa, muito, muito legal, muito legal. E você falou muito dessa parte, né, de algum tipo de desgastes naturais, né? Sim. Mas tem alguns problemas também de utilização, talvez inadequada? Sim, esses problemas a gente sana com a parte de treinamento. Antes de iniciar, a equipe chega antes, se posiciona, a equipe operacional de enfermagem recebe a orientação da coordenação deles, e aí após eles se posicionarem, receber a orientação na parte assistencial ao paciente, a gente ministra uma breve demonstração e um treinamento dos equipamentos, porque às vezes é um equipamento que eles não têm na unidade deles, e muda apesar do princípio de funcionamento e a aplicação ser igual, tem muitas coisas que vão mudar ali de uma marca para o outro, do modelo para o outro. É um equipamento que vai ter um parâmetro a mais. Então a gente dá esse treinamento justamente para evitar esses erros operacionais durante um atendimento ao paciente ali. Isso é tão importante, né? Muito importante, porque a gente torna o atendimento eficiente, né? A pessoa já sabe utilizar a ferramenta, isso faz total diferença. Com certeza. E a gente precisa, né? Sim. Treinamentos constantes, periódicos, isso Sim. é fundamental, né? A gente precisa realmente fortalecer ainda mais, né, o conhecimento. E é muito interessante isso, porque realmente, para quem não atua na área, né, às vezes pode não ter uma noção do quão variável são os tipos de modelos, marcas que se tem de uma determinada tecnologia. Até mesmo dentro de um estabelecimento de saúde, um determinado tipo de equipamento pode ter vários tipos de marcas e modelos. Isso pode realmente dificultar também, né, nesse processo de uma operação, de uma confusão entre uma interface e outra. Isso, a gente sente quando a gente precisa substituir uma tecnologia ali na instituição. O pessoal não quer mudar, porque já é acostumado com aquilo. Mas depois que eles estão integrados com aquilo que a ferramenta pode oferecer e veem que tem novos recursos, que realmente tornou o trabalho do dia deles mais eficiente, aí a gente vê como fez sentido a substituição daquela tecnologia. Com certeza. E tem sempre que mostrar, conversar com eles. Isso, né, um trabalho assim de acompanhamento, de orientação, né? A gente fala que o nosso trabalho é muito pautado na orientação, então a gente vê que se a gente insistir nisso, a gente mostra que realmente é um recurso, é uma ferramenta que vai tornar o trabalho dela mais eficiente, vai melhorar a assistência ao paciente,
essa orientação eles acabam acatando e depois você ouve os comentários nos setores. Não, realmente é muito melhor, melhorou muito o nosso trabalho, facilitou bastante. Com certeza, isso é muito importante. Inclusive, foi por causa dessa necessidade, né, que a Edut surgiu, né, justamente para a gente conseguir estar contribuindo e auxiliando nisso, né, porque, de fato, a gente tem uma carência, né, de informação. Acesso a informação relevante, né, porque às vezes você encontra muita informação solta e fica aquele quebra-cabeça que você não sabe juntar uma peça na outra. Então a Edut está vindo aí para realmente ser esse guia, esse mapa para trazer a informação democrática, a informação direta ao ponto, a informação relevante que realmente apoie você numa tomada de decisão, numa construção de conhecimento, né? Porque eu falo muito, a gente que é dessa parte de análise de dados, de relatório, que apoia tomada de decisão, a gente fala que tem muita diferença entre informação e conhecimento, né? A informação é só um dado espalhado. Conhecimento é você saber o que fazer com aquela informação. Conseguir interpretar. Exatamente. Então, eu acredito que é isso que a Edut está trazendo agora. O conhecimento é saber o que fazer com a informação. Exatamente. A gente poder realmente, né, levar esse conhecimento para as pessoas. E a gente tem realmente, né, quando a gente fala sobre equipamentos médicos, tecnologias em saúde, gente, é uma dificuldade para encontrar, assim, e realmente esse é o objetivo, né, a gente conseguir estar sistematizando, inclusive, Gabriel terá participação da Edut também, porque de fato esse é o objetivo da plataforma, né, a gente conseguir estar reunindo-se e centralizando informações relacionadas ao universo de tecnologias em saúde, uma plataforma de assinatura com realmente para ser acessível mesmo, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que realmente contribua, porque a gente vê uma dificuldade dentro dos hospitais, você que também atuou já em muitos hospitais também, a dificuldade de uma operação adequada muitas vezes, do conhecimento. A gente também tem muitos técnicos. Quanto que a operação adequada do equipamento torna o atendimento, né? Você reduz tempo, e você reduzindo tempo na assistência à saúde, às vezes é uma coisa que vai trazer uma qualidade melhor para o paciente, uma experiência melhor para ele, a segurança do paciente que muito se fala hoje, e você poder passar esse conhecimento para frente, você está trazendo segurança para o paciente lá na ponta, porque você vai ter um profissional muito melhor capacitado, que vai tomar uma decisão muito mais segura e assertiva, né? Com certeza. Quando a gente tem orientação adequada, quando a gente realmente tem, né, essas informações, auxilia muito, né, nesse processo. Porque a gente tem a nossa formação, né, a gente precisa realmente ter o conhecimento e de saber os problemas enfrentados com as próprias tecnologias, saber a aplicação daquela tecnologia também. Então, ter isso sistematizado, então isso é muito importante, né, que a gente realmente contribua. Tem muitas pessoas que vir a atuar na engenharia clínica e que não tem esse conhecimento anterior, que não tem uma trajetória anterior. Eu sou engenheira biomédica, então a minha formação da engenharia biomédica já tem essa visão da área da saúde, né? Então eu já vim com essa bagagem. Mas eu sei que tem pessoas... O seu técnico foi técnico em equipamentos médicos. É diferente de um técnico que fez um técnico geral, assim, que não tem uma aplicação... Um técnico mais voltado para a parte industrial, para a parte de automação. Então, é outro tipo de aplicação. Exatamente. E que pode vir atuar depois na engenharia clínica, mas que é importante também ter esses conhecimentos, né? Então... visa, né, de fato, a gente conseguir estar centralizando. Até essas discussões também a gente realmente fomentou para a gente fazer um podcast com esse objetivo, para também trazer, né, conhecimento, trazer experiências na área. E às vezes trazer uma direção, né, para alguém, às vezes, de repente, sei lá, esse conteúdo vai chegar numa pessoa que está ali tomando uma decisão de carreira, ou que tem a dúvida se realmente a área é para ela. Não fala, eu tenho predisposição para tudo isso que está sendo falado. Realmente eu posso entrar de cabeça na área porque vai dar certo. É uma área que assim, precisa ser muito melhor difundida ainda, que tem um campo muito grande para crescer, ainda demanda bastante profissionais melhores capacitados, e eu acredito que isso vai contribuir bastante para a área no geral.
Eu recebo, assim, quase que diariamente, assim, a questão de capacitação de pessoas realmente precisando de profissionais capacitados, de pessoas realmente precisando de profissionais na área, assim. Então, a gente precisa mesmo, né, que mais pessoas tenham interesse. E também eu, como técnico, que atuo hoje como técnico, mostrar para as pessoas que é uma porta de entrada para a área, porque quando a pessoa pensa em engenharia biomédica, engenharia clínica, ela vai pensar que a porta de entrada é somente pela graduação, né? Uhum. Então, é uma trilha a ser seguida que vai te tornar uma pessoa mais voltada para a parte de gestão, para a parte de planejamento, mas essa parte técnica é uma porta de entrada maravilhosa, que tem uma demanda muito grande. E vai ser um diferencial total para a pessoa poder entrar na área e se desenvolver na área, se ela quiser entrar pela parte técnica. E é uma possibilidade muito grande. Tem uma demanda muito grande. A gente, assim, que conhece pessoal que toma decisão de contratação, aí a gente sabe como está difícil encontrar. Então, realmente, assim, dizer para essas pessoas que elas têm um campo muito grande para atuar. Não, gigante, assim. A gente tem, assim, tantas possibilidades que a gente tem, né? E o quanto a gente precisa, né? A gente precisa também que as próprias pessoas atuantes na área também vão buscando se atualizar, né? Porque a gente sabe que a engenharia clínica, as tecnologias na área da saúde, assim, elas são muito dinâmicas, muito rápidas, né? A gente muda toda hora, assim, toda hora exagerando, mas muda muito rapidamente. E é muito importante que a gente realmente vá se atualizando constantemente, buscando por novos conhecimentos, interagindo com outros profissionais. E é uma área que não estagna, né? A gente que tá ali sempre no hospitalar, a gente sabe que se eu pegar a feira hospitalar de 5 anos atrás e pensar as tecnologias que a gente manuseou ali, completamente diferente. Hoje a gente tem equipamentos conectados em redes, equipamento mandando informação para a nuvem a toda hora. Então, como se fez necessário... Hoje eu trabalho com alguns equipamentos de imagem que me permitiu ter um conhecimento muito grande de redes. Então, hoje eu já falo muito em IP, MAC address, essa parte de servidor PAX. Então, é uma área que eu não pensei jamais em atuar como um técnico de equipamentos biomédicos. Eu ia falar, não, isso aí é para quem é da área de tecnologia da informação. É para uma pessoa de redes, um programador. E hoje, como técnico de engenharia clínica, eu tenho um conhecimento que é total da área de tecnologia da informação. E que precisa. A gente precisa, assim, se comunicar, a gente precisa saber realmente a TI, a tecnologia da informação com a engenharia clínica, elas precisam estar juntas, sabe? Hoje, assim, a conectividade, assim, a gente precisa realmente, eu sempre abordo sobre isso, assim, porque nem que seja o básico, a gente saiba se comunicar com a área, porque isso facilita muito, vai ser requerido, né? Uma prova aí de que realmente precisa. Hoje a gente tem aí uma rede com, sei lá, por volta de uns 20 equipamentos de tomografia, com o pessoal de radiologia comandando remotamente as máquinas. Só a enfermagem apoiando ali o paciente na parte de posicionamento, de injeção de meios de contraste, mas com o operador tecnólogo de radiologia operando as máquinas remotamente. E isso vai demandar da gente o conhecimento de redes para garantir que essas máquinas estejam conectadas, protegidas, seguras. Com segurança de dados. Segurança de dados, exatamente. A gente realmente garante tudo isso. E isso meio que força a gente a evoluir, a buscar, se atualizar e se atualizar sempre. Com certeza. Não, é outra... Aí a gente vai sempre, né? Sim. Tendo outros conhecimentos pra gente buscar. A gente tem falado também bastante sobre integração e interoperabilidade dos próprios equipamentos, né? Que é uma outra questão também. Então a gente tá sempre ali, tem sempre coisas pra gente aprender. E isso faz parte, né, do nosso processo de capacitação contínua e constante. Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, algumas coisinhas ainda. Meu Deus, são muitas coisas, né? Porque eu acho que é interessante, gente, né? Vamos aproveitar, né? Porque assim, a gente tá aqui em Florianópolis, né? Gravamos aqui em Florianópolis. Mas Gabriel mora em São Paulo. Exatamente. Especialmente pro podcast. É claro, né? Vamos aproveitar que estamos aqui. Mas aí aproveitar pra
E aí estamos aqui, então realmente pra gente realmente, né, aproveitar ao máximo essa conversa, porque tem muito conhecimento. Uma situação, assim, bem diferente que você já presenciou na sua área, assim? Nossa! Bem assim, tipo assim, sabe? Uma situação, um problema que você pegou, tipo, diferente, inusitado. Aquela perguntinha de processo seletivo, Vai. né? Qual é o seu desafio na área? Bastante coisa, viu? Nossa! Assim, tem essa parte de centro cirúrgico, né? De você ter que ter uma atuação ali, de tomar uma decisão muito rápida que vai mudar completamente ali, às vezes, a direção daquela cirurgia, assim. Eu não lembro de nenhum caso específico, porque no dia a dia é muita coisa que acontece. Mas tem essa parte de você ali ajustar, fazer um ajuste que você viu que foi além do que você imaginava que era capaz de fazer, e ver o quanto aquilo fez a diferença na aplicação do trabalho de um médico. Ou às vezes um equipamento que você tá levando para um lugar que chegou ali no momento exato. Uma intervenção de manutenção que você fez que alcançou um resultado. Teve algum problema? Porque fazer essa pergunta do inusitado, o dia a dia é inusitado, entendeu? Sempre tem alguma coisa diferente. Nenhum dia é igual ao outro, não tem rotina, sabe? Cada caso é um caso. Todo dia né? vai ter o inusitado. Todo dia é uma coisa diferente. A nossa área é isso, é isso todo dia. Não, o mais massa, assim, da nossa área é isso, né? O quanto, tipo, tem casos diferentes todos os dias, assim, coisas diferentes que acontecem. Então, respondendo a sua pergunta, é todo dia, toda hora. Tudo, todas as minhas atividades que eu faço. Sempre com muita emoção. Sempre tem emoções. Sempre. Mas teve algum problema que você pegou, assim, que foi mais difícil de solucionar, assim? Então, assim, ó. Equipamentos de imagem sempre é urgente, né? Então, às vezes, você tá ali com o paciente dentro de um tomógrafo, houve uma queda de energia, o gerador entrou, mas segurou só a parte do comando ali, segurou só o software, e não segurou aquela parte do gantry, que vai ter a alta tensão ali, passando no tubo de raio-x. Então, às vezes, você tem que ter um conhecimento até da parte da engenharia elétrica, de poder localizar se o problema é a alimentação do equipamento. Então você vai ter acesso a um quadro de distribuição, você vai saber se está atuando, você vai acessar o estabilizador da máquina para saber se está entrando uma tensão ideal, se está saindo uma tensão estabilizada, e isso te auxilia a resolver ali na hora e fazer o equipamento voltar a funcionar. Então isso já aconteceu algumas vezes. Eu fiz essa intervenção que, além da minha área de engenharia clínica, entrei muitas das vezes na parte que é de engenharia elétrica, e através dessa atuação consegui fazer o equipamento retornar a estar operacional sem ter que retirar o paciente. Muitas das vezes o paciente vai receber ali uma injeção de contraste, e a gente sabe que não é legal ele receber aquele contraste sem conseguir fazer o exame, porque tem alguns efeitos colaterais, e às vezes ele vai ter que fazer essa reinjeção nova, e isso aí causa um desconforto para o paciente. Então, esse tipo de atuação faz muita diferença para a operação e para o paciente. Com certeza, né? É um impacto, assim, total coisa, na assim, vida, que né? acontece um pouco mais raro, mas que depende totalmente da sua tomada de decisão ali. Mas eles são rápidas, assim. Isso. Pra você, quais são as habilidades, assim, que são importantes pra uma pessoa que atua na área? Olha, eu acho que uma das habilidades que eu acho mais importante é a inteligência emocional. Hoje se fala muito, assim, nessa parte de saúde mental, de inteligência emocional. E eu acho que o que faz uma pessoa se destacar nessa área, principalmente alguém que é mais voltado para a parte de operação, que está sempre ali em contato com um diretor clínico, com um diretor de hospital, um administrador hospitalar, eu acredito que a principal habilidade é a inteligência emocional, é você saber o que dizer, você saber o que falar, porque às vezes o equipamento não vai voltar ali na hora. E você precisa saber como dizer isso, como justificar. É uma pessoa que está a todo tempo tendo que justificar informações, justificar tomadas de decisões.
Então, eu acredito que o que me destacou na área foi essa parte de saber o que dizer, saber o que falar, sabe, ter esse jogo de cintura, saber que, apesar de nós termos muitos processos que nos regulamentam, que nós temos que ser fiéis a essas resoluções, vai ter algum momento ali, você não vai fugir da resolução, você vai cumprir tudo aquilo. A nossa profissão, a gente tem que se assegurar nisso. Mas tem algum momento que você vai ter que saber por que você tem que seguir aquilo. E muitas das vezes o que a gente tem que seguir para um médico, para um enfermeiro, não é o ideal para ele, mas é o certo a se fazer. Então eu acredito que a principal habilidade que exige para hoje um profissional ter destaque nessa área é isso. É você identificar, filtrar aquilo que você tem que fazer, aquilo que é o certo e aquilo que, de repente, vai ser uma notícia que ele vai aceitar, que vai fazer com que chegue de uma forma diferente para ele. Isso tem total diferença na área hoje. Saber se comunicar, né? Isso, a comunicação é muito importante, muito importante. É fundamental. E muitas vezes, realmente, é preciso falar mais. Porque você vai estar com pressão ali a todo instante. Sim. E você saber filtrar essa pressão, saber impor limite para essas coisas, isso destaca muito um profissional na área hoje. Com certeza. E a gente realmente ter a sensibilidade, né, de perceber com quem a gente está se comunicando, porque são pessoas diferentes, vão ser formas de se comunicar diferentes, e a gente ter muito bem embasado o que a gente vai estar falando. E a comunicação, eu acho que também é muito legal numa pessoa hoje, porque você tem diversas pontes. Você tem o paciente, você tem a parte de quem está gerindo a instituição, você tem a parte do fornecedor. Então, a gente precisa negociar muito, a gente negocia contrato, a gente negocia prazo, a gente negocia fornecimento de produto. E você saber negociar com o fornecedor é importante, porque você vai saber dizer para ele o grau de urgência do atendimento de uma demanda. E dependendo do jeito que você fala, do jeito que você demonstra, isso faz total diferença também. E já teve algumas situações de eu imaginar que eu ia conseguir resolver um problema num espaço maior de tempo, mas devido a uma palavra que eu falei no momento ali exato, eu consegui trazer uma tratativa que resolveu aquele problema muito mais rápido. Então essa capacidade de negociação também é muito importante e também destaca bastante um profissional. Com certeza, né? Saber negociar com o fornecedor, saber negociar com quem a gente está interagindo. A parte técnica é a base. Você tem que saber todas as bases, todas as grandezas que envolvem o equipamento ali. Você saber qual é a aplicação de uma corrente, qual é a aplicação de uma tensão. Você saber dimensionar uma potência de um equipamento. Isso é a base do profissional. Mas eu acredito que hoje a comunicação, inteligência emocional, aliada a essa parte técnica, essa base teórica, assim faz o profissional decolar de uma forma na área. Então, são a união de duas coisas muito legais. Não, perfeito, porque realmente a gente tem que ir além do conhecimento técnico em si, né? A gente tem que realmente ter outras habilidades e a gente conseguir também estar interagindo. Porque é diferencial, né? Às vezes, para um recrutador, é muito mais interessante eu ter uma pessoa que tem alguns diferenciais, que vai trazer... Porque a gente fala a palavra recursos humanos e entra muito no clichê, recursos humanos. Mas recurso, vai entender o que é o significado de um recurso. Então, se eu tenho mais habilidades, eu tenho mais recursos. Não materializando, mas é igual quando você tem uma ferramenta, assim. Uhum. O funcionário é uma ferramenta ali. E se eu tenho diversas habilidades, eu sou uma ferramenta que tem outras funções. Então, eu sou um recurso humano diferente. Eu tenho esse diferencial, entendeu? Então, se o profissional tem esse diferencial, ele é muito mais valioso para a instituição e muito mais valioso para a aplicação, que é a assistência à saúde, entendeu? E no final, tudo a gente está falando de pessoas, a gente está falando... No final, o que vai importar vai ser salvar vidas, vai ser proteger vidas, vai ser dar um diagnóstico preciso, vai ser trazer qualidade de vida e segurança para um paciente. Afinal, é isso. É tecnologia aplicada à vida do paciente. Exatamente. Excelente. Não, perfeito. Acho que essa é a essência, né, da área da engenharia clínica, da gente conseguir estar, de fato, trazendo, né, e mostrando a relevância que tem
para as pessoas, para a qualidade de vida de toda a população. Isso é fundamental. Sim. Queria pra gente já ir finalizando a nossa conversa, que eu adorei. Eu queria que você desse alguma dica, conselho, recomendação para quem atua já na área e ou quem deseja vir a atuar na área. Então, pode ser 2 dicas, né? Uma para quem atua na área e para quem deseja vir a atuar. Tá certo. Dica para quem atua na área. Muitas vezes, para quem já atua na área, principalmente com a parte técnica, às vezes não entende alguma decisão que vem de cima, de gestão, ou acha que existe exagero em algumas coisas. O jogo de cintura é muito importante. Então você tem que sempre saber ter equilíbrio de ver... você tem a sua tomada de decisão ali de saber o valor do seu trabalho, mas para quem atua na área, minha dica é ouça, tem a sua parte crítica de dizer concordo com isso, não concordo com isso, acho que esse caminho é melhor, mas acate a decisão, procure entender os motivos na raiz, procure entender se aquilo faz sentido, porque isso vai te trazer destaque, isso vai mostrar que a gestão, a diretoria pode confiar em você, e isso lá na frente vai fazer você ser uma pessoa diferente, e quando a oportunidade aparece, é isso que vai ser considerado. Então, igual eu falei, inteligência emocional. Saiba o que dizer, saiba tome decisões, apesar de ser, às vezes, decisões que tem que ser tomada muito rápido, mas raciocine, tenha frieza e nunca tome decisões precipitadas, porque isso lá na frente, quando a oportunidade aparece, faz você se destacar bastante. Essa é a minha dica para quem já atua na área. Perfeito. E para quem deseja vir atuar? Para quem deseja vir atuar, vejo muitas perguntas. A engenharia clínica, engenharia biomédica é uma área saturada? Será que dá certo mesmo? Porque a engenharia biomédica é a macro área e a engenharia clínica é uma das atuações, né? Muita gente confunde, pensa que é a mesma coisa, com nome diferente. Não, a engenharia clínica é uma das áreas de atuação da engenharia biomédica, porque a engenharia biomédica vai englobar tantas outras coisas, né? Às vezes desenvolvimento, projeto, entre outras muitas coisas. Muitas coisas, exatamente. Você como engenheira biomédica sabe do que eu tô falando. Mas assim, para quem deseja atuar na área, procure saber qual é a sua vocação. Se você tem uma vocação mais administrativa, se você se acha uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais de agenda, mais de planejamento, então procure saber mais a parte para você ser um analista, uma pessoa que apoia o técnico na operação. Por exemplo, para fabricantes, a gente tem muita atuação do serviço de campo. Então, às vezes, tem um analista ali tudo pensando na questão de agenda, na questão de logística, na questão de envio de material. Se você é uma pessoa mais organizada, mais de agenda, às vezes você é esse profissional administrativo. Às vezes, se você é a pessoa que sempre gostou de abrir as coisas, consertar as coisas, sempre quis ter curiosidade de saber como alguma coisa é por dentro. Então, às vezes, você é uma pessoa mais técnica. Então, comece, de repente, fazendo um técnico, passe para uma engenharia, para, de repente, atuar no projeto de equipamento, um projeto de melhoria de uma tecnologia. Então, às vezes, você é essa parte de desenvolvimento da tecnologia. E se você é uma pessoa que gosta de liderar, gosta de estar ali com pessoas, então você, às vezes, está mais voltado para a área de gestão. Mas seja lá qual for a sua vocação, se você se interessou por tecnologias e por vidas, como eu acredito que foi o seu caso, exato, mergulhe de cabeça, busque conhecimento, como nós temos agora a Eduz. Eu sei. E aí você vai se descobrir dentro da área, de acordo com a sua vocação, mas vem porque é uma área que precisa ser muito difundida, é uma área que precisa crescer bastante, que precisa ter o conhecimento do senso comum, porque hoje se você pergunta para uma pessoa na rua o que faz um advogado, o que faz um médico, o que faz um engenheiro civil, a pessoa tem assim uma clareza maior de dizer
qual é a atuação desse profissional. Então, se a pessoa não sabe dizer qual é a atuação de um engenheiro biomédico, quer dizer que a gente precisa difundir muito mais a área. Precisamos. Ela tem um campo muito maior e pelo tamanho da importância que tem, ela precisa de pessoas assim que queiram entrar na área e fazer isso acontecer. Essa é a minha dica para quem quer entrar na área. Nossa, show! Meu Deus! Que chave de ouro, porque realmente é isso, sabe? É a gente sempre ir buscando novos conhecimentos, isso independente, né, se é início, meio, fim de carreira, a gente sempre tem que buscar conhecimento e se colocar em movimento, né? A gente experimentar novas atuações, e ser curioso, questionar sobre o que a gente tem feito na vida, assim, e a gente vai tentando se encontrar na medida que a gente vai se colocando mesmo em movimento na vida, né? Isso é muito importante. Isso é fundamental, assim, eu adorei essas palavras finais, porque esse é o objetivo da engenharia biomédica, da engenharia clínica como um todo, que é visar, de fato, a gente integrar todas essas vertentes, né? A gente integra tecnologia, a gente integra gestão. Sim. E com propósito, de fato, né? De estar contribuindo para a saúde, contribuindo para que as pessoas que propósito, tenham... né? Exatamente. Pessoas e animais, né? Que a gente... Sim, exatamente. São animais humanos, não humanos, né? Então, pensar no mundo, né? Acho que no ecossistema como um todo, né? Na nossa sociedade, que tudo está se relacionado, né? A gente está aqui, mas a gente depende também de outras questões da natureza, né? Então, outros papos filosóficos. Exatamente. Gosto muito também. Pode ficar para uma outra hora também. A gente vai ter umas provocações meio filosóficas. Vai ser legal, né? A gente abstrair, né? E além. Gosto. Eu também adoro ficar filosófico. Ficar questionando a vida, né? Questionando um pouco mais das outras áreas, porque tudo tem relação, né? Eu acho que outra coisa também que eu acho interessante é a gente buscar conhecimentos em outras áreas e tudo se relaciona também na nossa área de atuação. Como você começou em outra área, né? Sim. E que usou o seu conhecimento... Fui picado pelo bichinho ali. Mas que usou o seu conhecimento para a área, trouxe conhecimento, incorporou dentro da engenharia clínica. Sim. E foi assim que é massa, né? A gente conseguir estar incorporando novos conhecimentos que estão sendo aplicados em outras áreas de atuação. Traz isso, incorpora, ajusta, né? Que a gente tem que fazer os nossos ajustes. E a gente vai inovando aos poucos na nossa área de atuação. Exatamente, é isso aí. E só pra gente já ir finalizando, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria perguntar. Como você enxerga o panorama da engenharia clínica no Brasil hoje e pensando alguns anos pra frente? Bom, hoje eu enxergo que devido ao aumento de número de equipamentos nacionais que estão sendo fabricados aqui dentro do Brasil, está em mudança, está em movimento para começar a almejar, acompanhar, porque hoje nos grandes centros, os centros de ponta são muitos equipamentos norte-americanos, europeus, mas já temos aí empresas nacionais começando a produzir equipamentos de imagem, equipamentos de monitorização há um pouco mais de tempo, equipamentos de infusão, que são equipamentos que estão em maior número no mercado. Então, hoje eu enxergo a área de projeto dentro do Brasil crescendo bastante. Inclusive, tem equipamentos de projetos europeus com alguns incrementos de tecnologia brasileira. Já tenho conhecimento aí de algumas coisas. Então, eu enxergo que é uma área que está aí subindo uma rampa legal. A pessoa da análise de dados falando termo de dados. Assim que é bom, né? Eu vi a tendência. Isso, Tava vindo aqui nos histogramas. Mas, assim, eu enxergo que daqui 15 anos a distância vai estar um pouquinho menor. Olha aí. Mas aí você me interessa. Fica aí no ar aí, ó. Será que daqui a 15 anos a gente vai assistir o vídeo? Pra quem quiser pagar pra ver. A gente vai assistir o vídeo só mas realmente assim, nós sabemos que em diversas áreas nós temos pesquisa e desenvolvimento aí. É uma área que não tem tanto investimento igual na Europa e na América do Norte,
mas aí, devido à capacidade que a gente tem, o talento que a gente tem, a curiosidade do brasileiro, essa brincadeira que a gente vê aí, agora a NASA vem estudar o brasileiro. Isso aí realmente é verdade, o brasileiro tem bastante coisa aí em projeto e eu acredito que essa distância vai encurtar bastante aí para esses projetos europeus, asiáticos. E tá crescendo muito mesmo. Crescendo bastante. Tem bastante fabricante nacional fazendo coisa legal aí. Muito. Tecnologias excelentes mesmo, assim. E eu realmente fico muito feliz quando eu vejo, assim, realmente a seriedade, a competência, né, de fabricantes nacionais, de empresas nacionais. E que a gente também valorize e reconheça também as soluções nacionais que temos de tanta competência, né? Então, eu acho que isso é muito importante, ficar esse recado final foi muito bom, porque a gente tem, claro, multinacionais com produtos excelentes, mas que nós também temos aqui no Brasil soluções excelentes que vamos, com certeza, estar... E já contribuem muito, já impactam muito na saúde como um todo. Sim, exatamente, é isso aí. É isso que eu acredito. Eu só coloco a mão naquilo que eu enxergo o propósito mesmo, aquilo que eu acredito, então aqui hoje eu só transbordei o que tá aqui dentro. Não, eu fiquei assim super feliz, porque Gabriel veio pra Floripa, a gente tava brincando, né? Ele não veio só pra... Difícil você vir pra Floripa só pra uma coisa formal. Só pra podcast. Mas eu aproveitei, não, Gabriel. Você vai estar lá em Floripa? Não, vamos gravar esse podcast, que vai ser muito, muito importante, assim, porque tem uma bagagem muito grande. Eu realmente a gente quer trazer, de fato, mais profissionais que realmente possam contribuir, de fato, né, para esse compartilhamento de experiências. E aí o Gabriel tirou um tempinho dele. Agradeço mesmo, né? Podia estar na praia. Que difícil, né? Tirar um tempinho pra fazer uma coisa que a gente ama, né? Eu fico muito feliz mesmo. Ficamos, né? Que realmente muito felizes mesmo por estar aqui, por ter aceito o convite, de fazer parte, né? Desse podcast Dudes, que visa estar realmente levando, né, mais conhecimento para mais pessoas. E muito obrigada mesmo, tá? Agradecer mesmo. Para mim foi maravilhoso, fiquei muito contente com o convite. Eu adorei. E eu que agradeço. E se quiser falar alguns recados finais para as pessoas, considerações. Minhas considerações são... Se você tá consumindo esse conteúdo, é porque você, de repente, você tem no mínimo uma dúvida. Então, ouça seu coração. Se você enxerga que isso realmente é um propósito, se você tá enxergando que a nossa área realmente contribui muito, muito para isso, porque é o que acontece. As pessoas que utilizam as tecnologias sentem a diferença de ter um equipamento certificado, de ter um equipamento ali apto para uso, um equipamento confiável, um equipamento seguro. Então, se você tá enxergando tudo isso que a gente tá falando aqui, se é uma verdade, quer entrar de cabeça, minha dica vem com a gente, vem ajudar a gente a difundir essa área e mostrar o quanto ela é maravilhosa e essencial para assistência à saúde aí. Com certeza. Ai, que massa. Eu adorei. Adorei. Foi um prazer enorme mesmo pra mim, assim. Fico muito feliz, tá? Você estar aqui, ter aceito esse nosso primeiro de muitos episódios. E quem sabe, né? Nos próximos você volta aqui pra gente conversar sobre outras coisas. Tem muitos temas que a gente pode explorar ainda. Tem muito conhecimento. Realmente, muito obrigada mesmo. Agradeço, né? A todos que estão aí assistindo. Agradecer mesmo, tá? Então, a gente tem esse objetivo, esse podcast, para estar contribuindo, divulgando ainda mais a nossa área. Tem algum meio de contato que você queira falar seu, para as pessoas saberem sobre você, se quiserem conversar um pouco mais? Bom, ultimamente eu não tenho divulgado tanto, assim, o meu trabalho profissionalmente nas redes. LinkedIn? Sim, meu LinkedIn acho que é fácil de encontrar. É difícil achar outro Gabriel Furtado na área. Mas o Gabriel Furtado é engenharia clínica já. Se sintam à vontade para fazer conexão no LinkedIn. Às vezes eu falei alguma coisa aqui que foi um conteúdo um pouco superficial. Sintam à vontade para me chamar lá no LinkedIn e a gente conversar, explicar melhor.
Aí posso passar depois um contato mais do WhatsApp, sei lá, e a gente conversa. Eu amo explicar as coisas. Eu tô passando às vezes no corredor do hospital. Às vezes você explicou isso aqui num treinamento, eu não entendi, me ajuda. Eu amo parar ali o equipamento e mostrar, pergunto. Então, não vai ser diferente com vocês, com qualquer um que procurar saber aí de alguma coisa que eu falei aqui, às vezes não ficou claro, ou falei de uma forma muito superficial, você quer saber mais específico, sintam à vontade, estou à disposição. Sem dúvida, assim, é mesmo, né? Gabriel vai assim, explica tudo. Assim. Quando foi sobre a Fórmula 1, né? Lá, nossa, vai explicando assim... Todos os passos foi realmente... E isso é massa da área, né? A gente conseguir estar interagindo, vendo outras visões, assim. Muito massa. E isso mostra que aquilo que você acredita realmente é uma verdade, porque você tá vendo acontecer. Você tá vendo tudo isso que a gente tá falando aqui realmente fazer sentido ali na ponta. Então isso testifica, né, o que a gente tá falando. Com certeza. Ai, que excelente. Estamos ansiosos pela sua aula lá na Edutes. vamos já, pra gente já colocar em prática isso aí. Lá. Que Gabriel vai contribuir lá na Edutes também, assim, com muito conteúdo relevante pra área. Agradecer, tá? Então, agradecer mesmo até esse bate-papo maravilhoso que foi, realmente ficou muito bom, eu adorei. Para quem quiser me acompanhar, quem me acompanha, eu uso bastante o Instagram, que é o @engenheiraclínica, o LinkedIn Mariana Brandão, se eu não me engano, tá assim. Aqui no YouTube, se inscreve, né, compartilha, curte, essas coisas aí, vocês sabem fazer. Aquele combinho de lei. Com certeza. Se quiser saber um pouco mais sobre a Edutes e fazer parte da Edutes, está na descrição também, então faça parte, realmente vise estar contribuindo para a capacitação, para o desenvolvimento profissional na área. É uma plataforma de assinatura que tem todos os conteúdos assim, relacionados ao universo de tecnologias em saúde. São vários mini cursos que estão ali presentes, e aí cada um deles gera certificado de participação, então a gente tem cursos sobre cada tipo de equipamento médico, com aplicação, com operação adequada, com cuidados no uso, mostrando de fato os principais tipos dessas tecnologias. Então a gente tem de monitor, eletrocardiógrafo, desfibrilador, cardioversor, marca-passo, ventilador pulmonar. Então assim, tá bem realmente completo. Tem empresas parceiras, como a Cicrix, que também está como apoiadora desse podcast. Acompanha também, vai estar na descrição, a Cicrix, empresa que está tendo soluções na área de rastreabilidade, também está na descrição para vocês acompanharem, saberem mais sobre as soluções que visa estar de fato, né? Todo esse ecossistema que a gente está construindo, a Edutes visa estar centralizando para a gente conseguir estar cada vez mais fomentando, ajudando a área e auxiliando assim a saúde, que esse é o nosso principal objetivo, né? Auxiliar a saúde, a ser mais segura, a ser mais inclusiva, sustentável para todos. E a Edutes tem esse objetivo de estar auxiliando por meio da educação. Porque, eu como idealizadora da Edutes, eu acredito muito na educação, na revolução que a gente tem, do poder que a educação tem para melhorar a sociedade como um todo. Então, convido vocês a fazerem parte, se juntar conosco e assim a gente ir melhorando aos poucos a nossa saúde. Agradeço imensamente. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse podcast. E a gente fica totalmente à disposição. E nos vemos, então, no nosso próximo episódio. Até mais! Até mais!